Caríssimos amigos, seguidores da página História Total, mais uma vez estamos aqui, tudo bem com vocês? E vamos começar com a pergunta de hoje que não quer calar. Você é a favor ou você é contra o funk? Estamos aqui então com o professor Isaac. Seja muito bem-vindo, professor Isaac, que então já vai nos trazer o assunto de imediato. Seja bem-vindo, professor Isaac. Olá, professor Eli Ribeiro. Olá, seguidores da página História Total. Uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez. Vamos falar sobre o funk. Está rolando no Senado todo um debate que querem criminalizar o funk. Se é a favor ou contra a criminalização do funk. E essa ideia veio do Marcelo Alonso. Ele é web designer, tem 46 anos e também é empresário, mora em São Paulo. E colocou ali a pauta, tem no site do ex-Senado, e teve mais de 22 mil assinaturas, professor Eli Ribeiro. Se eu não me engano, professor Isaac, quando tem acima de 20 mil assinaturas, então entra como um projeto no Senado? Entra como projeto no Senado e, se for aprovado, vão descriminalizar o funk, professor Eli Ribeiro. Mas o funk não foi o primeiro ritmo musical a ser perseguido. Nós temos, por exemplo, o samba, né? Essa que veio da cultura negra, dos africanos, que foram transformados em escravos no Brasil. Eles tinham sua manifestação através da capoeira, do samba, e esse ritmo também foi perseguido e censurado, principalmente no governo de Getúlio Vargas, nos anos aí de 1940, 45, professor Eli Ribeiro. Então estão tentando criminalizar o funk, professor? Estão tentando criminalizar o funk. Sim. E você, é contra ou a favor? Mas o que o funk dizia o samba dizia nessa época? Por que queriam criminalizar o samba, professor Eli Ribeiro? Então, professor Isaac, nós vamos trazer um clipe interessantíssimo, porque o samba ele era das massas. Período. Exatamente. Então nós trouxemos um clipe, né, professor Isaac? Trouxemos um clipe, né? Tratava ali toda a história do negro, tratava sobre a perseguição, a discriminação, enfim, Exatamente. Todo aquele julgo daquele momento. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo para você entender um pouquinho melhor. Então, seguidores, vamos ao vídeo do Bezerra da Silva representando então o samba. Se chama Vírus da Corrupção. Sigam um trechinho conosco. Esse vídeo é um vídeo muito legal, preste bastante atenção, você vai entender o porquê que nós estamos trazendo toda uma analogia da linha do tempo. Vamos acompanhar esse vídeo. Ele vai subir novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Toda a favela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Quando ele está em campanha, vai resolver toda a situação. Depois de estar eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o povão. Perde a credibilidade, a moral e o pudor. Tira o pão da boca das crianças, do aposentado, do trabalhador. Ele vai subir novamente lá no povo, apertando mão em mão. Muito interessante esse vídeo, você pode acompanhar, que aí está falando sobre a corrupção, né? Está falando que os políticos só querem subir no morro para poder tirar voto, tirar proveito daquela população. E o samba representava exatamente esse contexto, né, professor Eli Ribeiro? Exatamente, professor Isaac. Por isso, então, que veio nesse período o quê? Com Getúlio Vargas? A perseguição, a censura ao samba. Nós trouxemos aqui Bezerra da Silva, que é um samba posteriormente a esse contexto, mas enfim, o samba falava exatamente sobre isso, ou seja, aquela juventude, professor Eli Ribeiro, né? A juventude negra, da periferia, então eles denunciavam as mazelas, né? Todo o preconceito que existia da elite para com essas pessoas negras, para com as favelas, para com o pessoal do morro, enfim. E eles transmitiam tudo isso na música. Então o samba começou a ser censurado. Peraí, isso aí não é legal, não está fazendo, não está representando absolutamente nada, porque Exatamente. Eles não queriam, professor Eli Ribeiro, de forma alguma fazer com que o samba se prevalecesse e trouxesse aí uma nova cultura para as pessoas. Então nós tivemos essa grave censura contra o samba. Inclusive, se fosse encontrado pessoas, professor Eli Ribeiro,
com tamborim, ali com pandeiro na mão, ele era levado para a delegacia e tinha que prestar depoimento. Agora nós vamos para os anos 80, professor Eli Ribeiro. O que é a juventude dos anos 80? A juventude de Brasília, né? Temos ali, por exemplo, o rock. E nesse contexto todo nós tínhamos aí o fim da ditadura militar no Brasil. E os jovens, o que eles estavam preocupados? Nós vamos dar uma olhadinha agora no vídeo para nós verificarmos o que essa juventude dos anos 80, através do ritmo musical do rock, o que eles estavam falando, meu querido amigo internauta. E você vai conferir agora, professor Ribeiro. Exatamente, professor Isaac. Nós vamos com Que País é Esse? Então, vamos verificar o que a música dizia naquele contexto, então. De que ano, professor Isaac? É, os anos 80. Então, nós temos aí toda uma manifestação, uma conjuntura, né, daqueles anos turbulentos. E os jovens dos anos 80, meu querido amigo, minha querida amiga, falavam sobre isso aqui, ó. Vamos acompanhar. Tá ficando bom o negócio, hein? Deu uma travadinha, não tem problema. Nós estamos fazendo ao vivo e vamos que vamos. Muito legal. Meu amigo, que país é esse? É o Brasil. Veja que interessante. Naquele momento, nós tínhamos uma transição. Essa juventude estava preocupada, por exemplo, com a atuação dos políticos, com a corrupção. Era uma juventude engajada num processo, professor Eli Ribeiro, de uma melhor educação, nessa disparidade desse contexto de desigualdade social. Então os jovens saíam às ruas, eles lutavam pelos direitos, professor Eli Ribeiro, de um Brasil melhor, professor Eli Ribeiro. E depois dos anos 80, nós estamos chegando nos anos 90. O que nós temos nos anos 90? O que é a periferia? O que é a juventude dos morros, das favelas? Eles queriam falar, professor Eli Ribeiro, o que eles queriam transmitir nos anos 90? Então, professor Isaac, continua então esse processo de se demonstrar a questão política, econômica, e que os jovens da periferia muitas vezes não tinham acesso à educação, à cultura. Então, a música serve como uma representatividade da minoria que se fala, mas somos maioria, a maioria de pessoas carentes num país que necessita de todos o que nós podemos falar, de educação, de segurança, saúde, tudo que a Constituição diz que é nosso como direito, né, professor Isaac? Exatamente. Nós vamos dar uma olhadinha agora nesse vídeo, é super interessante. Você veja que a coisa começa pelo samba, depois nós vamos, por exemplo, para os anos 80, né? O samba foi perseguido nos anos 40, né? 45, foi censurado. Nos anos 80, a juventude, você vê ele se manifestando através do rock. E nos anos 90, nós temos o rap, o rap traduzindo aí todo aquele contexto do jovem da periferia, da favela, né? Que nós vamos conferir agora nesse vídeo. Confira conosco, dê uma olhadinha. Então com vocês, Racionais MCs. O homem é a estrada, meu querido. Isso é anos 90. Preste bastante atenção nessa letra. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como muito bem, então esse é o contexto da juventude da periferia
nos anos 90. O que o rap fala nesse contexto? Ele fala do jovem que vive numa favela, certo? Que não tem ali oportunidades, certo? E fala do crime. Fala também da polícia, dos crimes que a polícia entra, desrespeita o jovem negro, o jovem da periferia. Fala do sistema, fala do governo, entendeu? Desse contexto todo, nós temos grandes grupos como Facção Central, Racionais MCs, entendeu? E tantos grupos, professor Eli Ribeiro, do rap aí, representando a juventude. Eles estão preocupados com esse contexto. Eles querem, essa música fala, né? Sobre o homem na estrada, ele quer se recuperar, né? Quer viver em paz. Então, essa era a juventude dos anos 90. Que veja que interessante, professor Eli Ribeiro. Nesses três contextos aí, há uma preocupação política, né? E o rap mais engajado na periferia, professor Eli Ribeiro, denunciando todas as mazelas, todos os abandonos do Estado que eles vêm atravessando. E fala também sobre drogas, sobre tráfico de drogas, fala sobre o abandono, enfim. Só que de uma maneira bem sintetizada, muito bem organizada, professor Eli Ribeiro. Exatamente, professor Isaac. E se tratando do assunto da repreensão, então nós tivemos isso com o samba, nós tivemos isso também com o rap. O rock nós podemos dizer que também tivemos com algumas bandas, por terem temas assim que trazem à tona o assunto da falta de de Capital segurança, Inicial, de saúde. Legião Urbana, tantas e tantas bandas, eles tinham essa preocupação. Claro que o rock vem mais assim da classe média, mas eles tinham essa preocupação, o engajamento político. Então nós podemos, sim, professor Eli Ribeiro, colocar o rock nesse contexto, representando a juventude daquele momento histórico, professor Eli Então, Ribeiro. muito bom, professor Isaac. Então nós passamos pelo contexto do samba, passamos pelo contexto do rap e do rock, e atualmente nós estamos em que contexto musical que representa as massas aí pelas comunidades das grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, professor Isaac? Olha, eu nem vou falar muito, eu prefiro que você dê uma olhada nas imagens. No nosso clipe, que nós vamos passar agora, e aí nós vamos dar uma olhada. O que essa juventude está preocupada nesse momento agora? Qual é a juventude desses anos 2017? O que eles estão discutindo? O que eles estão preocupados? Vamos dar uma olhadinha, a gente já troca uma ideia, já conversa, professor Eli Ribeiro. Então, meus amigos, vamos dar uma conferida então nas músicas que atualmente estão representando a população, que a população vai à loucura, inclusive com centenas de milhões de acessos na internet. Sigam conosco. Eu estou curtindo isso aqui agora. Essa é a preocupação do jovem agora nesse exato momento. É terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, cuidado aí, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Meu querido amigo, Professor Isaac, eu posso dar uma pausa no vídeo porque tá meio pornográfico para nossa página, né, que representa tantas coisas econômicas, culturais, para abrir a mente do povo que muitas vezes não é alienado, mas que recebe alienação em forma de o que podemos chamar de arte. Exatamente. Então, o funk, professor Isaac, representa hoje as massas assim das grandes comunidades e da população em geral? Principalmente da periferia desse eixo Rio-São Paulo. Para que você possa ter ideia, esse clipe que nós apresentamos agora tem mais de 300 milhões de acessos. Então nós tínhamos o jovem nos anos 80 preocupado, engajado politicamente, denunciando a corrupção dos políticos, preocupado. Nós tínhamos o samba aí nos anos 40, desde que surgiu também, falando sobre política, denunciando toda essa disparidade, esse contexto social que infelizmente nós temos até hoje nos dias do Brasil.
Nós temos nos anos 90 o jovem falando, por exemplo, do seu contexto, né? Da sua vivência na favela, naquelas comunidades. Eles colocavam para fora tudo aquilo que eles sentiam. Agora, professor Eli Ribeiro, veja que interessante, né? O nosso tema hoje é: você é a favor ou contra a discriminação do funk? Por que existe essa polêmica hoje? Criminalização, né, professor Isaac? Exatamente. Por que existe esse debate hoje? Porque tem muita gente que está preocupado, professor Eli Ribeiro, por exemplo, como aqueles bailes proibidão, em que alguns jovens eles vêm enaltecer a ação dos traficantes nos morros, né, da distribuição de droga, da violência, do combate, da ação para poder, por exemplo, até mesmo assassinar policiais. Generalizou totalmente a violência, professor Eli Ribeiro. Então, o jovem hoje está falando sobre, por exemplo, esse MC, como que é o contexto aí, professor? Ela bate com a bunda no chão, é isso que o jovem está preocupado? Pelo que eu pude entender dessa letra, que ocorre uma explosão e aí as garotas vêm e batem com a bunda no chão. E o mais triste de tudo isso, né, que a mulher ela é vulgarizada nessa imagem, né, e nós vemos, por exemplo, por onde passamos, tal, onde está, por exemplo, um grupo de jovens, ela não se preocupa, né, ela se orgulha em ser chamada de cachorra, de novinha, não tem essa preocupação, professor Eli Ribeiro. Ou seja, o que está acontecendo com os jovens nos dias de hoje? Professor Eli Ribeiro, bem rapidamente, nós queremos chamar você que está assistindo esse vídeo, para que você coloque a sua opinião. O que nós vamos fazer? Eu tentei procurar uma resposta, professor Eli Ribeiro, para esse contexto do que está acontecendo hoje. Nós temos um presidente no Brasil, né, se é que podemos assim chamá-lo de presidente, que tem mais de 95% de reprovação. Recentemente no Senado, saiu toda a mídia, um deputado chega lá, né, para fazer uma votação com um celular na mão e ali postando nudez, foi gravado, né, você pode procurar nas mídias sociais, e essa juventude não está engajada, não está preocupada. Cadê a militância da esquerda, aquele que existia nas periferias, ganharam cargos políticos, cresceram, se desenvolveram, sumiram de lá, abandonaram? O que nós temos hoje na periferia? Nós temos igreja, biqueiras e bares. As igrejas fazem um bom trabalho ali naquela comunidade, tanto que se você for abandonado pela tua família, o Estado te abandona, haverá sempre uma igreja para receber você de braços abertos. Quero parabenizar a todos os evangélicos por isso e também os católicos. Mas, porém, professor Eli Ribeiro, o que está acontecendo? O que esse jovem está pensando? Complicado, né, professor Isaac? Então, nós podemos dizer então que essas músicas que estão chegando em massas aí nas comunidades, que nós sabemos carecem de educação, de cultura, de centros, né, esportivo para estar atraindo esses jovens, né, inclusive Exatamente. profissionalizantes para estarem crescendo de forma aí na carreira. Mas o que acontece? De repente pode ser uma escapatória desses jovens que não veem um futuro nas suas comunidades para entrarem nesse tipo de ritmo? Exatamente. Ou seja, o que eles falam nessas músicas? Eles estão preocupados, eles querem ganhar dinheiro, certo? Eles querem ter carro de luxos, iates, consumirem drogas, né, e terem diversas, nem chamam mais de mulher, querem bundas, né? Ali meia dúzia de bundas, bebidas, drogas, essa é a preocupação, é isso que eles passam nesses vídeos. Então, o que está acontecendo com a educação, professor Ribeiro? O que está acontecendo com a estrutura familiar? Isso é uma coisa que nós temos que repensar. Eles estão querendo falar alguma coisa, né? A Bíblia não fala que o coração fala, o que a boca fala, o coração está cheio? Exatamente, professor Isaac. Então, nesse contexto que nós iniciamos com a pergunta, se você é a favor ou você é contra o funk. Exatamente. Cabe a nós apenas, então, extrairmos toda uma geração que veio desde o samba, passando pelo rock, passando também pelo rap, ambas com letras que despertavam, né? Isso, exatamente, a letras sociedade. significativas, entendeu? E agora nós chegamos no contexto do funk e apresentamos para vocês a música do MC Kevinho, Olha a Explosão, que conta com 238 milhões de visualizações. E então, nós vamos encerrar continuando com a música do MC Kevinho, né, professor Isaac? Para então vocês verem o que a música deseja que a sociedade, de repente, reflita. Reflita. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos fazer todo um debate, porque eles estão querendo falar alguma coisa. Eu não tenho a resposta. Enfim, criminalizar o funk, acabar com o funk é a resposta? Eu não tenho a resposta, certo? Nós apresentamos todos esse contexto. Esses jovens estão querendo falar alguma coisa. Enfim, poste aí, né, professor Eli Ribeiro,
os comentários, fique à vontade, escreva. Estamos convidando você para fazer um debate. Enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Coloque nas redes sociais, vamos debater junto para que a gente possa, né, professor Eli Ribeiro, estarmos preocupados, ver a nossa juventude preocupada, engajadas politicamente, preocupados com a educação, preocupados com a economia, preocupados com o futuro de um Brasil melhor. Agora, enquanto nós estivermos discutindo que ela bate a bunda no chão, meu amigo, fica muito complicado, professor Eli Ribeiro. Fica difícil. Vamos acompanhar esse vídeo aí e aguardamos aí os posts, os seus comentários. Então, meus amigos, vamos à atual cultura aí brasileira representativa das massas, que inclusive admiram e curtem. E bastante, professor. Tchau, tchau. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que Professor Isaac, vamos encerrar a aula porque senão vai ficar meio proibido para menores de 21 anos, né? Nesse horário, de repente, que você está acompanhando a videoaula. E nos vemos numa próxima videoaula com assuntos que realmente, né, professor Isaac, vão agregar conhecimento que vale a pena, não é verdade? Que vale a pena ser discutido. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.